Primeiro fórum, né, primeiro encontro presencial do fórum, um pouquinho de atraso, mas acho que a gente vai até rever um pouquinho o horário, né? 8 horas é um pouco cedo. Mas hoje, na programação, nós temos a apresentação da professora Dionísia, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, do Departamento de Saúde Pública. Ela é psicóloga e vai falar um pouquinho para a gente sobre a questão da saúde mental e trabalho no SUS. Em seguida, a gente vai ver uma apresentação do pessoal de Barbacena sobre o papel do Sereste na implementação das políticas públicas e também uma apresentação sobre a relação entre suicídio e trabalho aqui em São João del Rei. Esses são os temas, então, que a gente preparou para começar a discussão. Depois também a gente vai mostrar com o Claré um pouco da página do fórum, como é que está lá na internet, como que a gente resolveu dispor os assuntos, como que faz para participar e discutir, e como é que é o cadastramento, enfim, toda a questão da participação na nossa página, vocês também vão ter acesso. Então, para já começando, chamar a professora Dionísia para iniciar a apresentação. Bom dia a todo mundo. Antes de começar aqui minha apresentação, eu queria agradecer o convite, parabenizar a vocês pela iniciativa do fórum. Lá em São Paulo, a gente tem um fórum irmão, que é um fórum de acidente de trabalho, né, que também tem a página do Moodle e tal, e faz os encontros presenciais, que eu, depois que fui para a universidade, comecei a coordenar junto com meus colegas. E acho que a gente tem uma perspectiva bastante positiva com esse tipo de atividade e espero que seja realmente algo que ajude aqui a rede em Minas Gerais e que também se amplie com o tempo para todo o país, que acho que é essa a ideia. E o uso da ferramenta, né, e da tecnologia hoje nos ajuda bastante em relação a isso, né? Bom, eu acho que seria bom apagar essa luz aqui, ó. Tá dando sombra. Eu vou começar, na verdade, com um pedacinho bem curto de um filme, que talvez vocês tenham vontade de assistir inteiro, mas eu só vou passar um pedacinho, tá? Tá dando para enxergar o letreiro? Sim. Pourquoi quoi? Pourquoi la colère, la peur, le ressentiment? Et qu'est-ce que je suis censé ressentir au juste? Il n'y a rien que je vous demande de ressentir. Ce que je vous demande, c'est pourquoi la colère, la peur, l'amertume. Mais parce que tous les chômeurs ressentent ça. Tous. La nature. Et je vois pas ce que l'on peut ressortir d'autre. Vous ne pensez pas que certains peuvent porter un regard moins dramatique? Voilà une occasion, comme le disait votre épouse, de faire face à cet événement avec une attitude positive. Vous savez, M. Quinlan, quand on nous a licenciés, en guise de plan social, on nous a envoyé des tas de spécialistes pour nous aider, nous inciter à une réflexion créative, à une approche positive de notre problème. Vous commencez à le ressembler. Sans doute parce que j'ai le même message. Votre message et le leur, c'est de la connerie. Je constate avec joie que vous avez enfin pris la parole. Monsieur Dallaire, mon message est que vous n'êtes pas votre travail. Mais en me volant mon travail, on m'a pris ma vie. Ma vie. Et on risque de gâcher celle de toute ma famille. Alors d'accord, le travail n'est pas tout. Et sans travail, je suis quoi? Hein? Et je fais comment? Avant, avec les collègues, on était comme une tribu.
travaillant ensemble, comptant les uns sur les autres. Et une fois licenciés, c'est fini la tribu. On est devenus des ennemis. Des ennemis? Pire, des concurrents. Chacun pour soi et pas de Dieu pour tous. Hein. Et que signifie pour vous, monsieur Davert, ce chacun pour soi? Ça signifie que je dois battre la concurrence et que pour ça, je ne peux compter sur personne à part moi. C'est pour ça que j'étais distant, j'ai enfermé sur moi-même. Je suis vraiment désolé d'avoir été aussi froid avec toi, désolé. Mais... c'était pas ça, Renaud. Tu m'as, moi. Tu le sais. T'as un boulot pour moi? Bom, gente, peço desculpas aí pelo atropelo, mas deu para ler o letreiro, entender o que... Bom, eu quis começar por esse pedacinho do filme. O filme chama O Porte, é do Costa Bravo. É um filme muito interessante, recomendo para quem não conhece. Tem alguém aqui que é da saúde mental, trabalha com saúde mental? E da saúde do trabalhador? Bom, eu acho que um pouco que a gente vai falar hoje é justamente da intersecção, né, dessas duas áreas que dentro do sistema de saúde são um pouco apartadas, né? Mas eu acho que eu quis começar com o filme justamente porque pelo menos para mim, ele traz com bastante força, né, o que é o trabalho na vida da pessoa. Né? E a fala dele em relação a, quando ele fala para o psiquiatra, tá, o trabalho não é tudo, mas sem o trabalho, o que é que eu sou? Né? Na verdade, eu acho que essa é uma questão principal quando a gente vai pensar a questão da relação saúde-trabalho, mas mais particularmente a questão da saúde mental em relação ao trabalho. Né? Então, o trabalho ele tem um lugar na vida das pessoas que é central. Ele tem um lugar central na nossa sociedade. Né? Do meu ponto de vista, ele tem essa centralidade. A nossa sociedade capitalista está organizada a partir da produção e, portanto, do trabalho. Né? E na vida das pessoas, o trabalho também tem essa centralidade. Né? Então, se a gente for pensar para quem é da área de saúde, né, trabalhar a saúde, pensar a saúde, processo de saúde e doença, cuidar de pessoas, sem incluir a dimensão trabalho na vida dessas pessoas, é um completo absurdo, é um completo contrassenso. Né? Agora, é claro que o trabalho, ele tem, só para simplificar, digamos, dois polos. Né? Ele tem, na verdade, ele é multifacetado, é complexo, assim como o processo de saúde e doença. Mas também a gente não pode dizer que o trabalho somente traz adoecimento. Né? Se ele é importante, se ele é central na vida das pessoas, obviamente, né, que ele é também um fator de promoção de saúde, um fator de proteção da saúde. Né? Se ele não fosse importante na vida das pessoas, ele não teria nem o caráter de proteção ou de promoção da saúde e nem seria um fator tão importante para o processo de adoecimento das pessoas. Né? Então é óbvio, justamente pela sua centralidade, pela sua importância, inclusive, como a gente viu no filme, do ponto de vista de formação da identidade das pessoas, né? É justamente por esta importância que ele é tão importante como determinante do processo de adoecimento ou um processo de saúde e doença. E o filme ali também traz que é uma situação em que ele ficou desempregado. Então, às vezes também, a importância, a força do trabalho na vida das pessoas só é perceptível para elas mesmas e para as outras pessoas a partir da negação, ou seja, da falta do trabalho. Seja pelo desemprego, como é no caso dele aí, né? Seja por fatores, situações de vida que impedem o trabalho, por exemplo, a doença. Né? Então, nas situações em que a pessoa é privada
dessa atividade é que às vezes fica clara a sua importância na vida da pessoa, na vida da gente, né? Então, eu gosto de trazer essa questão aí de que o trabalho ele pode ser ele tem essa potência, né, de ser um protetor da nossa saúde, particularmente da saúde mental. Para quem trabalha na saúde mental, tem alguém que trabalha em CAPES ou não? Sou estagiária. Para quem trabalha na saúde mental, o trabalho em geral, por isso que eu digo que o apartamento não é só da ação, né, dentro do sistema de saúde, entre saúde mental e saúde trabalhadora, mas é também na concepção, pelo menos a partir do trabalho. Na saúde mental é muito comum que o trabalho seja visto só com a carinha roxa aqui, né? Então o trabalho é uma forma de reinserção psicossocial, né? O trabalho é uma estratégia, inclusive, para quem está excluído, não só na saúde mental, né? Na sociedade em geral é assim que ele é visto, né? Mas para quem está excluído, o trabalho é um fator de reinserção social, né? Então, na saúde mental, em que a gente lida com situações graves de saúde mental, com pessoas que estiveram a vida inteira internadas ou que não são valorizadas e que não conseguem um reconhecimento nos seus grupos sociais, é justamente pelo trabalho que se busca a sua reinserção, né? Então, o trabalho geralmente para as equipes de saúde mental é visto, eu digo, mais desse lado aqui da carinha roxa, né? Por outro lado, quem trabalha na saúde trabalhadora, ou particularmente quem está há muito tempo, embora a gente saiba que o trabalho tem também o seu valor como protetor da saúde, etc., a gente acaba lidando muito com aquilo que ele traz de adoecimento, né? Com o outro polo, lá com a carinha preta, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala de saúde mental e trabalho, e particularmente quando a gente pensa isso dentro de um sistema de saúde, é muito importante que a gente integre essas visões e essas ações, né? Ações que são realizadas em diferentes serviços. Tudo que a gente for pensar na saúde, dentro do sistema da saúde, a gente tem que pensar que o grande esforço, o grande desafio é fazer as ações de forma integrada, né? Por quê? Porque nenhum profissional, nenhuma equipe, nenhum serviço dá conta de um cuidado integral sozinho, né? Isso é junto, né? É coletivamente que a gente tem que alcançar isso que, digamos, é a meta de qualquer ação de saúde, qualquer programa, etc. Então, pensando particularmente no SUS, eu acho que a gente tem que buscar integrar e ver aí o trabalho dentro do processo de saúde e doença também na sua complexidade, né? E não de uma forma simplificada, vamos dizer assim, certo? Eu costumo dizer, então, que os ossos dos ofícios trazem vícios, né? Então, os ossos dos ofícios na saúde mental traz o vício de ver o trabalho somente do seu lado positivo, vamos dizer assim, que é o seu potencial como estratégia de reinserção social, de reabilitação psicossocial, né? E, por outro lado, quem atua muito com a saúde do trabalhador também fica com o vício, né, de ver o trabalho somente do seu lado, digamos, negativo, ou seja, como o vilão, como aquele que adoece. O que adoece, né, é a forma do trabalho, certo? Então, claro, nós vivemos uma sociedade capitalista, né? E a forma que o trabalho adquire na nossa sociedade, que tem esta característica, é um trabalho realmente, raramente não adoecedor, né? Então, o raro, na conformação que o trabalho adquire na nossa sociedade, o raro é as pessoas não adoecerem, né? Então, o negócio aqui tá rapidinho. Se eu consigo por aqui. Então, eu queria falar um pouquinho desse contexto desse mundo do trabalho contemporâneo na nossa sociedade capitalista. Está dando para enxergar? Em linhas bem gerais e rapidamente, porque não é possível a gente falar
da saúde mental e trabalho, sem recuperar um pouco, pelo menos em linhas gerais e rapidamente, que características tem esse trabalho na nossa sociedade contemporânea, né? Então, agora acho que não dá. Uma das características importantes quando a gente pensa em saúde mental relacionada ao trabalho é o como o trabalho é realizado, aquilo que tecnicamente a gente chama de organização do trabalho. A gente tem muitos fatores que afetam a saúde mental quando a gente pensa em trabalho, mas quando a gente pensa em saúde mental, essa dimensão que é a organização do trabalho, eu diria, ela é fundamental, é das principais. Então, acho que todo mundo já ouviu falar de Taylorismo, de Fordismo, né? Que são, então, formas de organizar a produção que foram propostas a partir da industrialização, né? Primeiro por Taylor, por isso Taylorismo, e depois aperfeiçoada pelo Ford, por isso Fordismo, né? Que tem por característica principal tanto a produção em massa, do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista do trabalhador, uma fragmentação, uma separação daquilo que é a característica humana fundamental, que é pensar para agir, né? Agir depois de pensar, o pensamento é um planejamento, e a proposta justamente da organização do trabalho taylorista fordista separa isso, ou seja, algumas pessoas pensam, organizam, planejam e outras executam, tá? Então, ao fazer isso, essa proposta, essa forma, esse modo de produção, tira do ser humano, no trabalho, né, uma característica essencialmente humana, ou seja, desumaniza o trabalho. Claro que isso tem consequências, né, não só para a sociedade, na configuração da própria sociedade, na forma como as pessoas vão, então, construir e se constituir do ponto de vista subjetivo, como para os próprios indivíduos. Isso terá consequências para as pessoas, né? Ao ser obrigado a assumir uma atividade que é também essencial do ponto de vista psicológico, né? A atividade é essencial para a nossa própria formação e constituição subjetiva, mas retira exatamente isso que é a essência humana, né? Porque algumas pessoas planejam e outras executam. Depois a gente tem um outro aperfeiçoamento que vem com o modelo japonês, chamado modelo japonês, ou toyotismo, ou produção flexível, né? Tem vários nomes aí, que nada mais é do que um aperfeiçoamento também da proposta do Taylor e depois do Ford, tá? Que mantém a essência do Taylorismo, que é exatamente a separação e é a possibilidade de maior produção. Então, são modos, o como do trabalho pensado para como produzir mais ou melhor, né? Não é um como pensado em quem produz, ou seja, no trabalhador. Então, a produção de produtos diversificados e caros, que é uma característica já de um capitalismo mais avançado, né, em que não adianta ficar fabricando o mesmo carro da mesma cor, do mesmo jeito, como era na fábrica do Ford lá no comecinho, porque hoje você tem, né, essa coisa da qualidade, tá? Ela quer dizer produtos diversificados. A cada dia você tem uma coisa nova nos modelos de carro, no modelo de celular, no computador, etc, etc, né? Então, você tem um avanço tecnológico grande e você tem uma concorrência de mercado que faz com que você não possa ficar produzindo, hoje em dia, nem uma semana inteira o mesmo produto, né? Isso requer uma flexibilidade na produção, ou seja, eu estou produzindo hoje um tipo, um modelo e com determinadas características no automóvel, e amanhã eu tenho que ter uma fábrica flexível o suficiente para amanhã mudar o modelo da fabricação, ou o celular, ou não importa o que, tá? Então, são características diferentes da fábrica do Ford, que fabricava o ano inteiro o mesmo carro, da mesma cor, o mesmo modelo, etc, etc, tá? Não tinha escolha. Qual é a grande diferença do momento em relação ao capitalismo, do que era a fábrica do Ford e do que é uma fábrica Ford hoje? O que a gente tem diferente se a gente pensar no automóvel, até mais fácil de encontrar?
Qual é a grande diferença? Pensando na sociedade, no que a gente consome. A diversidade, a humanização. A diversidade, sim, mas a diversidade vem para atender a uma necessidade do mercado. Quando o Ford começou a fabricar carro, gente, ninguém tinha carro. E hoje em dia? Isso. Então, se eu fizer o mesmo carro, da mesma cor, o mesmo modelo, quem é que vai querer? Todo mundo tem carro. Eu quero ter aquilo que é diferente, tá certo? Então, era um momento diferente do capitalismo. Então, a produção lá, o modelo de produção do Taylorismo Fordismo era que é chamado de produção empurrada, porque eu produzo e vendo, tá? O mercado está aí aberto a receber e comprar qualquer produto. Hoje, a gente não tem mais uma produção empurrada, a gente tem o que é chamado de produção puxada, tá? Então, é o mercado que puxa, o mercado é que vai dizendo o que está querendo de diferente, de novo, etc. Tá? Então, quando a gente vai comprar um carro hoje, a gente escolhe diversos itens, né? Quase que completamente personalizado, né? Eu quero isso, não quero aquilo, eu quero essa cor, eu quero assim, eu quero assado, tá? Então, para fabricar um carro desta forma, eu tenho que ter um modo de produção diferente, um como diferente, tá? Então, se fala da flexibilidade, mas é importante a gente entender que há uma flexibilidade da produção. A produção é que tem que ser flexível. Não significou necessariamente e exatamente uma flexibilidade para o trabalhador. Então, se a gente for ver a fábrica Ford hoje, uma montadora da Ford hoje, né, para o trabalhador não tem grande diferença em relação à fábrica Ford do início do século passado, tá? O que tem de diferente é a indústria no início lá no Taylorismo Fordismo, ela explorava mais a capacidade física do trabalhador e hoje ela incorpora a exploração também da sua subjetividade. Por quê? Porque aquele trabalhador do Taylorismo que repetia, todo mundo já assistiu Tempos Modernos aqui, que repetia cada gesto, cada ação 8 horas por dia ou mais, né? Ele não serve para uma produção flexível, porque senão ele não vai conseguir fazer essa mudança, tá? Ontem eu estava fazendo uma coisa e hoje eu já mudo um pouquinho. Se o trabalhador não for flexível, se eu não incorporar a subjetividade, a parte cognitiva dele na produção, eu não consigo com que ele faça essa mudança. Então, para fazer essa mudança, eu precisei incorporar o trabalhador por inteiro, mas significa incorporá-lo no sentido que permanece o mesmo, que é da exploração da sua capacidade, né? Então, todo esse modo de produção moderno tem a ver daí com o enxugamento e tal, com isso eu tenho uma diminuição de empregos, mas também em razão do desenvolvimento tecnológico, né, que me permite automação, particularmente na indústria. A gente tem também um crescimento do setor de serviços, que, aliás, em vários aspectos, os setores de serviços têm ainda um modo, né, esse como, ainda nos modelos taylorista-fordista, tá? Vamos pensar um pouquinho na atividade de teleatendimento, por exemplo, que todo mundo já teve ou que ligar, ou recebeu ligação de telemarketing, ou teve que ligar para reclamar, né? Como é que a gente se sente quando tem que falar com qualquer área de teleatendimento? Parece que você está falando com uma pessoa ou com um robô? Mais organizado. É isso. Então, o que acontece? A área de teleatendimento tem essa fragmentação característica do taylorismo, tem a repetição, inclusive do discurso, né? Eu já várias vezes tive essa sensação, né, de conversa de surdo e mudo, porque você pergunta uma coisa e o atendente te responde outra. Por que ele responde outra? Porque o que você perguntou está fora do script dele. E ele tem que seguir o script. Ele tem que falar aquilo que está no script. Outra coisa da fragmentação, é aquilo que também irrita bastante o consumidor, é o seguinte: você chega num nível em que ele já escapou do que é o nível dele. Ele não conseguiu resolver, ele tem que passar para outro, né?
E a gente fica bastante irritado, porque você vai passando, né? De um atendente para outro, de um atendente para outro. Mas por quê? Porque ele tem um tempo para conseguir resolver e para atender a pessoa. Se o problema não foi resolvido ali, ele tem que passar para outro nível de atendimento, né? E assim vai. Eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já tive problemas que eu cheguei num nível bem superior. Aí o que acontece? Com esta pessoa, a conversa é menos de surdo e mudo, porque ela conversa com você. Mas olha, esse daí já devia ser quase que a 10ª pessoa que me atendia. Para conversar, de fato, ouvir o que eu estava dizendo e tal, já era quase a 10ª. Então imagina o que são essas pessoas que têm que seguir um script, né? Que tem que acionar várias coisas do sistema, que está tudo disponível para ele em termos de informação de modo informatizado. Quando ele não dá conta é porque ele não tem acesso a todas as informações, tá? Então o nível dele tem acesso até uma parte. Não conseguiu resolver, só o superior a ele, o atendente que está no outro nível, é que tem acesso a mais informações, ele não tem, tá? E tem essa questão de seguir o script. Então, é uma pessoa que está atendendo uma pessoa, mas que não se relaciona de forma humana com essa pessoa. Tá? Essa é a exigência do trabalho no teleatendimento. Então, é ainda uma característica bastante taylorista, né? Uma outra exigência para essa agilidade, para essa flexibilidade é a polivalência. Também nesse sentido, porque, olha, se na minha equipe, se um trabalhador faltou, quem veio trabalhar vai ter que fazer tudo da mesma forma, né? Produzir na mesma quantidade, as mesmas coisas, mesmo com este trabalhador a menos. Significa o quê? Que todo o grupo, toda a equipe tem que saber fazer todas as etapas da produção que lhes cabem, né? Todas as etapas. Então, diferente do Chapman, né, que só apertava o parafuso, ele tem que saber apertar o parafuso e fazer a etapa seguinte, a outra, a outra e a outra. Embora, né, a cada momento ele faça só um pedacinho. Então, por isso que eu estava dizendo que o taylorismo ele também não foi superado, né? Ele permanece, ele está presente também no modo de produção aí flexível ou toyotista, né? Uma outra questão antigamente você tinha mais postos de trabalho porque você tinha aqueles que executavam, aquele que controlava a esteira, aquele que fazia o controle de qualidade, etc. E hoje não, o mesmo trabalhador faz a produção, o controle de qualidade e a manutenção rotineira de máquinas e equipamentos, tá? Então, isso também exige polivalência e aumenta, né, as responsabilidades do trabalhador. No sentido de cooptação também da subjetividade, você tem uma exigência de comprometimento, de envolvimento dos trabalhadores, né, que é essa chamada história de trabalhador que é o colaborador, a empresa que é família e tal. Então, propondo para o trabalhador um investimento e um envolvimento no seu trabalho que é afetivo, tá? Contudo, quando a empresa não precisa, ele será descartado como se fosse uma máquina. Então, ele fez um investimento afetivo nesse trabalho, porque ele se compromete, ele se responsabiliza, ele quer que a empresa se saia bem, etc. Mas ele será descartado quando for necessário, né? A recíproca não é verdadeira, ou seja, ele faz um investimento afetivo com a empresa, com a organização e espera, claro, quando a gente faz um investimento afetivo numa relação, a gente espera um retorno que seja recíproco, mas isso não acontece. Então, muitos trabalhadores a gente percebe que adoecem exatamente neste momento quando a ficha cai, ou seja, quando alguma coisa sai da rotina, ele teve um problema, adoeceu ou alguma outra questão e ele percebe que a recíproca não é verdadeira. Para quem fez um investimento afetivo no trabalho, né, perceber que essa recíproca não é verdadeira é uma vivência de muita frustração que pode causar adoecimentos, né?
Então, não é fácil a gente ser exigido de ter um investimento, um compromisso e ao mesmo tempo se preservar, se resguardar, se defender disso, não fazendo o suficiente, né, não fazendo com muita intensidade para poder depois não se frustrar tanto. É uma coisa que, bom, até tentar fazer isso pode ser enlouquecedor, né? E a gente tem aí, com os novos modos de produção, uma intensificação do trabalho, que significa uma carga maior do ponto de vista psíquico, mas também físico e, portanto, um maior desgaste. Né? E uma outra característica, mas aí mais para o lado da produção, é uma redução do capital imobilizado, quer dizer, o capital está sempre girando. Né? Essa flexibilização, então, da produção implica em flexibilização de direitos sociais e trabalhistas, né, de contratos de trabalho, de postos de trabalho, de horário de trabalho, de salário e de condições de trabalho. Então, muita coisa que hoje, por exemplo, aqui no Brasil se fala, é terceirizado, mas terceirização também tem regra, também tem lei, né? Muito daquilo que se fala de terceirização hoje é, na verdade, uma precarização, ou seja, é um trabalho sem contrato, é um trabalho sem regra, tá? Em que o trabalhador fica completamente descoberto em termos de direitos. A gente tem visto hoje, até mesmo no serviço público, esse tipo de ocorrência, né? Que deixa, na verdade, o trabalhador também bastante inseguro, né? Então, em termos de relações de trabalho, com contratos precários, subcontratação, trabalho a domicílio, exploração de trabalho infantil, a gente tem contratos temporários, falsos autônomos, que é aquela coisa que às vezes até as pessoas ficam felizes, ou falsas cooperativas, que a pessoa é funcionária da empresa, daí ela é demitida e presta serviço para a empresa, como autônomo, né? Bom, isso para a empresa é um grande negócio, porque ela tem a mesma pessoa fazendo a mesma coisa, só que com menos encargos sociais, né? Agora, o autônomo também, o que significa? Que ele, não é que ele tem autonomia no trabalho, significa que ele tem autonomia para custear ele mesmo os encargos e as necessidades, né? Em termos de saúde, de previdência, etc. Tá? A mesma coisa acontece com cooperativa, né? Foi bastante comum, eu não sei dizer se ainda é, mas no país, em relação a confecções, por exemplo. A confecção, ela mesma, né, dava até a retaguarda, por exemplo, para as operárias da confecção, que já sabiam fazer aquilo, manejar aquelas máquinas, vendia as máquinas